Meus amigos, eu vim trazer hoje um tema que é conhecido de todos vocês, sobre uma perspectiva um pouquinho diferente, que é a perspectiva da análise econômica e comportamental do direito, ou seja, é estudar temas tradicionais do direito com aportes do método científico utilizado pela economia e utilizado pela psicologia. Muito bem, a primeira coisa é desmistificar a análise econômica do direito, né? A análise econômica não está preocupada com o resultado financeiro, ela está preocupada em prever como que as pessoas, aqui no caso do processo, como que os atores processuais efetivamente vão se comportar dados os incentivos da vida real, que envolvem todas essas pessoas, e das normas de direito processual presentes no sistema. Bem, e aí para falar um pouquinho do comportamento do juiz, a primeira coisa que a gente tem que se desfazer é daquela ideia, né, platônica de juiz, de um sujeito que está lá só por vocação. Quantas vezes eu não ouvi essa frase, mas a magistratura é um sacerdócio, né? O juiz é um sujeito que tem que ter virtudes especiais, né? Vocês que são advogados sabem que isso não é verdade, porque vocês convivem no dia a dia e percebem que os problemas do juiz são os problemas de todas as outras pessoas. O que a gente precisa fazer é olhar para que tipo de, eu vou usar a expressão agente econômico, mas eu poderia trocar para trabalhador. Que tipo de trabalhador é o juiz? Quer dizer, qual é o mercado de trabalho em que ele está inserido e quais são os incentivos que impulsionam ou retêm os seus comportamentos. Então, gente, o comportamento médio, né, de um magistrado é regido por uma ponderação intuitiva que ele faz dos custos e dos benefícios das suas atitudes, dos seus atos. E obviamente que a lei entra nessa equação, mas não é só a lei. Estar na lei que o juiz precisa fundamentar analiticamente todas as suas decisões apenas não fará com que o juiz, né, de uma hora para outra passe a fundamentar de modo analítico todas as suas decisões. Então, vamos dar uma olhadinha em algumas peculiaridades da função do magistrado no Brasil. O magistrado é um sujeito, tirando obviamente os tribunais superiores e o quinto constitucional, ele é um sujeito recrutado por concurso público, cujos vencimentos são fixos, portanto não se alteram em razão do seu desempenho, e que tem vitaliciedade, ou seja, a não ser que ele cometa alguma atrocidade muito grande, ele dificilmente perderá o seu emprego. E além disso, é uma carreira que tem pouquíssimas possibilidades de promoção. Basicamente, em talvez 35 anos de carreira, o juiz vai ser promovido 2 vezes, de juiz substituto para juiz titular e de juiz titular para desembargador, se ele não se aposentar antes, né? Esse tipo de contexto gera a necessidade de que o juiz busque estímulos para a sua atividade, para o seu comportamento, que sejam estímulos não financeiros, ou pelo menos que sejam estímulos não financeiros que decorram do exercício da magistratura, porque o salário é fixo e ele dificilmente vai ser mandado embora. Então, os principais autores que estudam o direito pelo ângulo da economia dizem que esse tipo de trabalho vitalício, com vencimentos fixos, gera, não é porque o juiz é preguiçoso, não estou querendo dizer isso, mas ele gera naturalmente uma aversão ao esforço. Por quê? Porque se o juiz não pode aumentar o seu salário, se ele tem poucas possibilidades de promoção, e se ele não vai perder o emprego, onde que ele ganha? Trabalhando talvez um pouco menos para ter um pouco mais de lazer. Eric, mas ele não retira prazer genuíno da atividade da magistratura? Ele retira, mas para isso ele precisa investir nessa atividade, ou seja, ele precisa colocar seu tempo.
E quando ele coloca o seu tempo, ele ganha de um lado e perde do outro. Então existe uma tensão entre o que a gente chama de custo marginal e benefício marginal. Ou seja, o quanto que dói para o juiz buscar exercer melhor a sua atividade e o benefício que isso traz. Em 2016, um juiz federal que é professor da Universidade de Chicago, chamado Richard Posner. Posner é uma espécie de Ponte de Miranda americano, né? Um sujeito que tem uma obra imensa e um dos fundadores do movimento do Law and Economics, um sujeito muito respeitado. Em um dos últimos livros dele, ele se uniu com uma pesquisadora especializada em estatística e em pesquisas empíricas para tentar criar um modelo para prever como que o magistrado se comporta. E aí então ele criou aquela equação ali horrorosa, enorme, né? Mas que no fundo é muito fácil, garanto para vocês, é muito fácil de todos nós entendermos. Por que está escrito U ali? U é utilidade, ou seja, o quanto que o magistrado se sente bem ou se sente mal, o quanto que ele é mais feliz ou menos feliz. Isso é utilidade. Repito, não tem relação só com o aspecto financeiro. Tem relação com felicidade, com o bem-estar social. E aí o Posner vai dizer o seguinte, é um modelo, óbvio, todo modelo tem seus reducionismos, né? Ele vai dizer, olha, o juiz retira a sua utilidade de algumas fontes. Uma delas é com o exercício da judicatura em si, que ele chamou de S, ali na primeira, logo no comecinho da equação. Ele vai dizer o seguinte, olha, a utilidade que ele retira, esse bem-estar que ele retira do exercício da magistratura, está em função, ou seja, aumenta ou diminui de acordo com o tempo que ele gasta na atividade, né? Se ele gastar mais tempo, der boas sentenças, ele vai se sentir satisfeito com o bom trabalho que ele vem realizando. Mas a segunda fonte de onde o juiz retira a sua utilidade é uma fonte externa, é aquilo que a gente chama de reputação, reconhecimento, influência. A gente sabe que essas coisas existem, não só na magistratura, mas em todas as profissões. Mas na magistratura, isso pelo menos no Brasil, é peculiarmente relevante. Bom, o aumento, a diminuição dessa utilidade externa, que ele chama ali de ext, seguindo ali na nossa equação, é retirada com o tempo, ela é uma função, né? Ela aumenta ou diminui de acordo com o tempo que o juiz gasta no exercício da judicatura ou no exercício de outras atividades remuneradas fora da magistratura. Já vou falar disso mais um pouco daqui a pouquinho. Depois, obviamente, o lazer, como eu havia comentado logo no início. O tempo que o juiz não gasta trabalhando, ou seja, não gasta na justiça e nem em outras atividades remuneradas fora da magistratura, é o tempo de lazer, é o tempo que sobra. Então, obviamente, a utilidade que ele retira em L, né, que é lazer, depende do tempo que ele utiliza para o lazer. Então, ela é o inverso do tempo que ele gasta trabalhando. W é a utilidade que o juiz retira do salário, né? W porque está wage, está em inglês. É a utilidade que o juiz retira do salário. Veja que ela não está em função de nenhum tempo gasto com nada. Por quê? Porque o salário não varia. O salário é fixo, não é verdade? Y é a utilidade que o juiz retira de outras atividades remuneradas fora da magistratura. O juiz não pode ter tantas atividades remuneradas fora da magistratura, mas ele pode dar palestras, né? Essa aqui não é remunerada. Ele pode dar palestras, ele pode dar aulas, pode ser professor de universidade, pode escrever livros e assim por diante. Então, obviamente, quanto mais tempo ele empenhar nessas atividades, mais a sua utilidade em Y sobe. E Posner coloca ali Z como sendo um efeito combinado de outras variáveis possíveis, que daí, em equações matemáticas muito complexas, vão de alguma maneira fazer algum tipo de ajuste que para nós não importa muito. Eric, mas como é que opera essa equação, né? Como é que isso funciona?
Meus amigos, isso funciona de um jeito muito simples. Todo acréscimo de utilidade em S, ou seja, no exercício da magistratura em si, e em ext, que é no exercício, que é no reconhecimento, na influência que o juiz tem em razão do exercício da magistratura, e até no reconhecimento pelos seus próprios colegas, ou pela corte superior, impõe investimento de tempo no exercício da atividade. Logo, cresce a sua utilidade em S e em ext, mas decresce a sua utilidade em lazer e em atividades remuneradas fora da magistratura, porque ele vai ter menos tempo para isso. Vocês estão vendo esse gráfico aqui? Esse gráfico é muito importante. Esse gráfico, ele indica como que normalmente a utilidade acumulada que nós retiramos de qualquer bem funciona. Quando a gente tem pouco desse bem, ou pouco dessa utilidade, no início, isso vale muito para a gente. Mas quanto mais a gente acumula esse bem, ou essa utilidade, ela vai diminuindo. Então a gente diz que a utilidade cresce em taxas decrescentes. Uma forma, talvez politicamente incorreta, de explicar isso, não é tão politicamente incorreta assim. Se dá para quem gosta de, por exemplo, fazer um happy hour, né? Está ali o doutor Pedro chegando agora. Aliás, a gente vai ter ali um chopp, né, Pedro, no final do nosso dia de trabalho. Quando você chega lá sedento e toma o seu primeiro chopp, aquilo faz muito bem, né? Você paga ali R$10, R$15, toma um chopp maravilhoso, fica muito satisfeito. E normalmente você quer tomar um segundo chopp, se você tiver tempo e se você gosta de beber. Esse segundo chopp custa os mesmos R$15. Também nos faz muito bem. Repara, todo chopp que você toma tem o mesmo custo de R$15, mas o benefício é decrescente. Lá para o 8º ou 9º, talvez você já não tenha benefício nenhum, ou talvez até você comece a ter alguns malefícios, né? Que inclusive vão aparecer no outro dia, e de alguns talvez você sequer se lembre, não é verdade? Então, esse é o problema. Trazendo isso para a justiça, eu penso, por exemplo, na fundamentação analítica das decisões. Então, todo processualista diz, o juiz tem que fundamentar de maneira analítica todas as suas decisões. E isso nunca acontece. Por quê? Porque quando o juiz chega no gabinete e diz assim, hoje eu quero trabalhar legal, vou pegar um processo difícil, fazer uma fundamentação bacana, vou ler doutrina, vou pesquisar jurisprudência, vou escrever com muito cuidado, ele sai do gabinete muito feliz. Cresceu a utilidade. Ele fundamentou bem uma decisão. Talvez isso continue ocorrendo quando ele fundamentar 2 ou 3, mas veja, quanto mais ele faz isso, mais tempo ele passa no gabinete. E aí, se por causa de algumas sentenças muito bem fundamentadas, ele ou ela, né, não puder pegar o seu filho na escola 1 ou 2 dias, não tem nenhum problema. Agora, se por conta disso ele começar a chegar atrasado todos os dias, ele não conseguir mais se reunir, ele ou ela, se reunir com os seus amigos, conviver com a sua família, ele vai entrar em desespero. Por quê? Porque o custo continua igual, ou seja, ele continua gastando mais ou menos o mesmo tempo para fundamentar bem uma decisão, mas o benefício cai, porque já não dá muito mais prazer fundamentar bem todas as decisões assim, porque a utilidade sempre cai, a utilidade sempre cresce em taxas decrescentes. Essa ideia é fundamental para compreender qualquer coisa que se for dizer a respeito de análise econômica do direito. E outra pergunta que eu acho que a gente tem que fazer é poderes e deveres do juiz. Poderes e deveres para quê? Né? Tem que ter alguma finalidade. A minha tese de doutorado foi uma análise econômica, mas muito baseada na ideia de cooperação, para entender como que é possível promover cooperação entre os diversos atores processuais. E aí eu tive que ler toda a doutrina brasileira sobre cooperação, e acho que a maior crítica que eu faço é que, no fundo, a maioria dos autores escreve sobre cooperação sem se ater ao principal objetivo do comportamento cooperativo, que, por incrível que pareça, está escrito no Código de Processo Civil.
O comportamento cooperativo, os deveres cooperativos, são todos os deveres que de alguma maneira colaboram para que a gente possa buscar uma decisão de mérito justa, efetiva, em tempo razoável, não só naquele processo, mas sistematicamente. Então, quando a gente fala em comportamento cooperativo do magistrado, ou mesmo das partes e dos advogados, nós temos que pensar sistemicamente. E aí, como o tema é dever e poder do juiz, eu vou tratar aqui de um dever do juiz que me parece gera efeitos sistêmicos muito importantes, que é o dever de respeitar precedentes obrigatórios. Vejam, num sistema em que existe alta insegurança, eu vou demonstrar para vocês que existe alta litigância, ali em amarelo, em cima, no canto direito superior. Existe alta litigância. Quando existe alta litigância, nós temos um subproduto da litigância, que são os precedentes. Ninguém é pago para produzir precedentes, nem o advogado é pago para ganhar a causa, o juiz é pago para julgar, mas dessa atividade conjunta surgem os precedentes. Então os precedentes são um subproduto da litigância. Muita litigância produz muitos precedentes. Se esses precedentes forem estáveis e vinculantes, aqui começam os problemas, né? Se esses precedentes forem estáveis e vinculantes, a incerteza diminui. E quando a incerteza diminui, a litigância diminui. Obviamente também vou produzir menos precedentes, com o tempo esses precedentes vão se desgastar, e aí a litigância aumenta um pouco, eu produzo mais precedentes, mas eu estabeleço um balanço ótimo. Estão percebendo ou não? Eric, mas está decretando aí que insegurança, descumprimento de precedentes gera insegurança, insegurança gera litigância. É verdade. A gente, com base em alguns ensinamentos clássicos, né, desenvolveu essa fórmula que a gente chama de condição de litigância. É a segunda fórmula aí do quadro. Veja que do lado esquerdo da fórmula, eu tenho PA menos PR vezes U. U é o valor do pedido no processo. PA e PR são as expectativas de vitória, as expectativas de procedência do pedido por parte do autor, PA, e de expectativa de procedência do pedido por parte do réu, PR. Repara, num sistema em que os precedentes são respeitados, essas expectativas tendem a se igualar ou a ficarem muito próximas. Se elas se igualarem, o lado esquerdo da equação vai ser igual a zero. Se elas ficarem muito próximas, o lado esquerdo da equação terá um número baixo, porque eu terei um número baixo multiplicado pelo valor do pedido. Do lado direito da equação, né, de quem ora, do lado direito de vocês, eu tenho os custos do processo. Qual é a condição de litigância? Sempre que o lado esquerdo da equação for superior ao lado direito da equação, haverá processo. Sempre que o contrário ocorrer, haverá acordo e não processo. Por quê? Porque valerá a pena fazer acordo, uma vez que as partes têm mais ou menos a mesma noção, ou perspectiva, ou expectativa em relação à procedência do pedido do autor. Então, o que elas vão fazer? Elas vão economizar os custos do processo, vão possivelmente fazer um acordo e dividir isso da melhor forma possível. Então, isso só para mostrar como a ideia de respeitar precedentes obrigatórios e que as cortes efetivamente criem precedentes estáveis é algo que tem efeitos sistêmicos muito importantes. E o juiz deve respeitar. Agora, será que ele vai respeitar? Aí a gente tem que voltar para a equação lá do Posner, né, para a função de utilidade do magistrado. Veja, vamos pensar aqui alguns ganhos e algumas perdas de utilidade do juiz que respeita ou que desrespeita precedentes. Quando o juiz respeita precedente, em tese, nós temos uma diminuição da carga de trabalho. Por quê? Porque para superar o precedente, o juiz precisa de um ônus argumentativo maior. Então, se ele vai trabalhar menos, ele ganha tempo para gastar com lazer ou com atividades não remuneradas fora da magistratura. Maravilha, aumentei a utilidade em duas
daquelas fontes que nós comentamos antes. Por outro lado, existem alguns decréscimos de utilidade quando o juiz respeita o precedente, porque ele perde poder, né? Ele perde prestígio. Ele fala, poxa, eu não posso mais criar, eu não posso mais decidir, eu tenho que respeitar o que decidiu o tribunal, eu tenho que respeitar o que decidiu o Supremo. Então ele tira um pouco de utilidade do prazer de exercer a magistratura em si e perde também um pouco de prestígio perante a sociedade, porque ele passa a ter menos poder de influência, não há a menor dúvida disso. Por outro lado, se ele desrespeitar precedentes, ele também pode perder reputação perante o tribunal, uma vez que o tribunal pode ficar irritado com esse juiz, né, insurreto, ele terá sentenças anuladas, talvez ele tenha que trabalhar mais, porque agora ele precisa refazer essas sentenças, então a gangorra vai, ou parece, se equilibrar. Por outro lado, quando ele cria, né, traz uma nova ideia, ou influencia, consegue alterar a jurisprudência a partir do desrespeito de um precedente, ele também se sente feliz e passa a ganhar reputação perante a sociedade. Então vocês percebam, né, que puxa para os dois lados, é sempre um mecanismo de tensão. E aí vem a vida real, né, que normalmente dá um tapa na nossa cara, e que a gente tem que, sem hipocrisia nenhuma, olhar, porque direito é realidade. Será que realmente o tempo que o juiz gasta para desrespeitar um precedente é maior do que o tempo que ele gasta para produzir uma sentença que respeita o precedente? Ah, sim, Eric, porque o professor tal disse que há um ônus argumentativo maior. Eu sei que deveria haver, mas na prática, será que realmente o juiz se esforça para fundamentar melhor, ou ele fundamenta do mesmo jeito, tanto para um lado quanto para o outro? Ou seja, mal. Essa é a tendência. Eric está falando isso por você, não vamos pessoalizar, né? Mas essa é a tendência. Outra coisa, será que realmente vai aumentar o trabalho do tribunal? Eric, vai aumentar, porque as pessoas vão recorrer da decisão do juiz, né? Meus amigos, as partes recorrem de todas as decisões. As partes apelam da decisão que respeitou o precedente ou da decisão que não respeitou o precedente, basta que ela tenha perdido. Eric, mas eu li o relatório do CNJ que diz que só 15% das decisões judiciais recorríveis são efetivamente recorridas. Esquece esse número, porque a metodologia está completamente equivocada, e eu não vou ter tempo de explicar o porquê, mas nesse momento eu preciso um pouco da sua confiança. Mas a gente pode provar, por exemplo, o seguinte: uma causa que envolva o valor mais ou menos de R$50 mil, que tenha tramitado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com pagamento de advogados ali em valores de mercado, a parte que perdeu a ação, se ela tiver ao menos 7% de chances de reverter a decisão no tribunal, pelos custos do processo, vale a pena apelar. Eric, mas 7% é muito pouco. Pensa comigo, será que o tribunal é perfeito ou será que o tribunal também erra? Não, tem uma margem de erro. Pois é, se essa margem de erro for de pelo menos 7%, sempre valerá a pena apelar, porque de cada 100 sentenças corretas, o tribunal erradamente reformará ou anulará 7. Percebem por que todo mundo recorre? Porque é racional fazer isso, porque vale a pena. Então, essa história de que o trabalho do juiz vai aumentar, porque ele vai ter que fundamentar melhor, ou porque ele vai ter que refazer as sentenças, não é bem verdade. E é bem da verdade, se a causa estiver madura, o tribunal simplesmente vai reformar, se for o caso já não anula, ou só reforma a sentença, não haverá necessidade de produzir outra, e se há precedente, o julgamento no tribunal sempre é abreviado, porque, respeitando ou desrespeitando o precedente que já existe, o relator vai decidir monocraticamente. Muito bem, então nós já vimos que há problemas que impulsionam o juiz a não respeitar os precedentes muitas vezes. Quais são as soluções? Ora, se nós estamos falando em ganhos e perdas de incentivo, o que nós temos que fazer é mexer com os incentivos. Como eu disse para vocês, há poucas possibilidades de promoção na carreira do juiz, mas elas existem, os juízes correm atrás dela.
E os juízes ocupam, às vezes, outros cargos honoríficos dentro da magistratura, ou pedem licença para estudar fora, que é algo que me parece muito nobre, mas talvez se essas promoções ou concessões fossem influenciadas pela taxa de reversão dos julgados do juiz no tribunal, ele ia pensar duas vezes antes de desrespeitar o precedente da sua corte, certo ou não? Outro ponto, às vezes o juiz não conhece o precedente, ele tem dificuldade de encontrar o precedente. Esse problema vai acabar. Por quê? Porque a tecnologia vai resolver esse problema. Depois, quem tiver curiosidade, acessa um site, isso não é propaganda em hipótese alguma, fez parte do meu estudo, chamado Ravel de Bolero de Ravel. Ravel Law. O Ravel Law é um sistema de inteligência artificial de uma empresa americana de pesquisa de precedentes. Só que a pesquisa é completamente diferente daquela que nós conhecemos hoje. Ele traz um mapa dos precedentes, com os argumentos utilizados, e com mais 2 ou 3 cliques, você quase que monta uma minuta de sentença ou de petição com base nos precedentes pesquisados. Então, a tecnologia vai facilitar ao juiz a pesquisa dos precedentes. E, por fim, é muito importante mexer com algo que é muito caro para o magistrado, a reputação, que vai mexer lá no EXT, da função do Posner. Esse é um neurocientista americano muito famoso, chamado Steven Pinker. O Pinker diz que a tendência de buscar uma boa imagem social é a maior descoberta da psicologia social do século XX. Por quê? Porque quem tem boa reputação tem poder social. Todo mundo quer ser amigo de quem tem boa reputação. Quem tem boa reputação influencia, ou seja, você retira utilidade da reputação. A reputação, diria um biólogo chamado Robert Wright. Wright, aliás, é um sujeito que em 2001 falou tudo o que agora todo mundo está lendo nesse livro que agora virou um best-seller, que é ótimo realmente, que é o Sapiens, né? Mas o Wright já dizia isso tudo. Ele dizia, olha, a reputação é um diferencial evolutivo. As pessoas que têm boa reputação se dão melhor na vida. Então, a competição por reputação é algo que não pode ser descartado da nossa análise. E há diversas pesquisas que comprovam a questão, eu quero insistir nisso, a questão da reputação. Nós somos juízes desde a infância. O que isso quer dizer? A gente julga as pessoas de acordo com a maneira pela qual a gente valora essas pessoas. Em 2011, foi feito um experimento com recém-nascidos, crianças de meses de idade, em que elas assistiam determinados vídeos, né? E nesses vídeos havia 3 personagens, uma esfera, um triângulo e um quadrado, e uma rampa. E aí o triângulo queria subir a rampa, a esfera ajudava e o quadrado ficava batendo nos dois, tentando derrubá-los da rampa. E fazendo esses experimentos com milhares de variáveis, isolando tudo que tinha que isolar, eles pegavam essas mesmas crianças e botavam numa sala de brinquedos com aqueles 3 objetos. E elas só brincavam com os objetos cooperativos. 2 meses de idade. Isso mostra o quê? Isso mostra que o medo, que a forma como a gente valora positivamente o comportamento cooperativo está desenhada no nosso cérebro. Desenhada. Um outro experimento muito interessante, meu tempo está acabando, em 3 minutos eu termino. Um outro experimento muito interessante, chamado The Dictator Game, foi feito da seguinte forma: o sujeito fica na tela de um computador, recebe $100 e lhe é perguntado: você tem chance de dividir esse dinheiro com uma pessoa X. Você não vai conhecer essa pessoa pessoalmente, nem ela nunca vai saber quem você é. Escolhe aí se você quer dividir alguma coisa. Normalmente, 55% das pessoas dividem alguma coisa. Quando você coloca no fundo de tela do computador um desenho de olhos, como aqueles ali, o percentual médio sobe para 88%. Veja, ninguém está olhando, ele sabe que ninguém vai descobrir a sua identidade, é só um desenho.
Só que como isso está desenhado, como isso está imantado na nossa história evolutiva, a gente sabe que ser mal avaliado, ou seja, ter uma reputação ruim, é péssimo. Então, o que é bom que os tribunais façam? Que os tribunais criem rankings avaliando os juízes e divulguem isso. Porque aí a OAB ou o advogado vai pegar e vai compartilhar na rede social. E a reputação do juiz vai, A gente sabe que tem gente hoje que não pode sequer jantar fora no restaurante com a sua família. E eu não estou aqui fazendo juízo de valor nenhum. Quero deixar bem claro. Mas estou querendo mostrar com um exemplo real o poder, para o bem e para o mal, o poder da reputação. Então a ideia de criar rankings é uma ideia sensacional, a ideia de avaliar o juiz de acordo com a sua taxa de respeito aos precedentes e da adequação das suas sentenças e a divulgação disso mexe com a sua reputação, uma força muito poderosa. Existe um problema extra que não vai dar para trabalhar hoje, que é o jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro, ele é contrário ao respeito aos precedentes, porque o jeitinho brasileiro diz que cada caso é um caso sempre, o meu caso é sempre melhor que o seu. Isso vale tanto para o advogado, quanto para o relacionamento com o advogado, do advogado com o juiz. O Sérgio Buarque de Holanda falava no arquétipo do homem cordial, né, que ele retirava lá dos arquétipos werberianos. Existe também o juiz cordial. E o juiz cordial, por exemplo, não é um sujeito punitivo. Quando alguém falou da punição aqui, que os juízes não são muito punitivos, não são mesmo, por conta disso. E quando a gente fala de comportamento cooperativo, né, a gente se preocupa muito com o juiz, mas tem que se preocupar com as partes também. Por que muitas vezes as partes não cooperam? Porque o juiz não faz com que as partes cooperem. Como fazer as partes cooperarem? A gente está falando de deveres e poderes do juiz, né? Então, no primeiro caso, eu tratei de um dever. No segundo caso, eu ia tratar do poder. Ia falar um pouco do poder punitivo do juiz, mas, obviamente, eu não posso tomar o tempo dos demais palestrantes, então isso fica para um próximo dia. Muito obrigado.